Eu vim cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira, mulher. Eu chamo a força de todas as guardiãs, mulher de firmeza, mulher. Sejam bem-vindas, 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 bem-vindas. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos transbordar essa live, vamos chamar mais e mais mulheres. Vamos nessa. Todas as deusas, cadê as deusas do meu panteão? Todas aqui comigo. Olha, já tem um monte online, gosto. Deixa eu sair chamando todo mundo aqui para vir participar. Boa noite, boa noite, boa noite. Homens e mulheres, sejam muito bem-vindos à Escola da Mulher Selvagem, esse espaço de conhecimento, de troca. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna Ana Ri, sou psicóloga e terapeuta holística. Dentre as terapias que eu atendo, eu trabalho com reiki, theta healing, massagem, escuta do corpo, barra de access, né? E o sagrado feminino, que é o eixo, né? Que é o norte, que é a âncora da minha existência. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Todas as tribos são muito... aquecem muito o meu coração, né? Sempre tem pessoas novas chegando, então preciso sempre atualizar para vocês quem sou eu e o que estou fazendo aqui, né? A propósito, eu quero iniciar a live, inclusive compartilhando com vocês as minhas últimas inquietações, né? Porque depois da live de segunda passada, algumas pessoas vieram falar comigo no privado, né? Homens e mulheres trans. E isso gerou uma inquietação, não no sentido de revolta nem de nada disso, mas me gerou uma inquietação por causa de eu ter acessado a consciência de que existe uma diversidade, né? E me parece que a forma como eu estava me comunicando era óbvia para mim, mas para essas pessoas que estão me ouvindo não são tão. Então, deixa eu dar um gole aqui para falar sobre isso. Porque o mundo hoje ele é diverso. Ele tá para além de homens e de mulheres e as novas formas de identidade, de existir, estão aí, né? E estão se colocando. Então, quando eu falo que eu sou psicóloga e sou terapeuta holística, eu quero dizer também que o público-alvo desse trabalho, a quem eu dedico minha atenção, meu tempo de estudo, né? Eu dedico a minha energia, e isso não é por causa de nada, né? É simplesmente por escolha, por chamado. Essas pessoas são pessoas com útero, né? O alvo do meu trabalho é o estudo do útero, a forma como ele interage com as nossas emoções, né? O ciclo menstrual e o prazer da mulher que tem canal vaginal. Por isso que o Yoni Egg Terapia é essencialmente para pessoas que querem desfrutar dessa medicina, precisam ter canal vaginal. Eu preciso deixar isso muito claro para vocês. Os homens, eles são bem-vindos porque certamente ele nasceu de uma mulher. Ele passou por um canal vaginal. Ele foi gerado dentro de um útero, né? E tem mulher, né? Tem os homens que são héteros, que são casados, que têm filhas e que precisam ter um manejo aí na relação, entendendo quem é essa mulher que convive com ele. Então, se você, homem, é esse homem, você é muito bem-vindo na live, entendeu? Até porque a live de hoje é sobre pré-ovulação. E você, mulher, que não tem útero e não tem canal vaginal,
mas quer entender as influências externas, por exemplo, da lua, nas suas emoções, você também é bem-vinda. Se você quer compreender como o sagrado feminino é um caminho de desenvolvimento pessoal, você também é bem-vinda, né? O útero, ele é o meu caminho, né? E não é à toa, eu não escolhi sagrado feminino, nem estudar os mistérios do útero, porque tá na moda, né? E aí eu vou começar também trazendo boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Eu não comecei esse trabalho, né, de maneira aleatória, nem foi uma escolha muito racional. Na verdade, durante o meu processo de graduação, durante minha formação em psicologia, eu tinha muita dificuldade de entender como eu ia trabalhar como psicóloga, porque embora eu ame crianças, embora eu ame mulheres, embora eu ame adolescência, os transtornos psicológicos eram algo também que me atraía muito, mas eu não sentia aquele chamado. Eu sentia o chamado para arte-terapia, né? Mas essa arte-terapia eu vou aplicar em quem? Para quem? Como? Então, durante o meu processo de graduação, para mim foi um tanto desafiador descobrir qual era meu público-alvo, até o momento em que eu participei nos últimos semestres da faculdade do laboratório de Gestalt Terapia, onde se fazia um trabalho direcionado para o parto humanizado. Então, eu passei 3 semestres da faculdade, se eu não me engano, se não me falha a memória, dedicando o meu tempo, para além das aulas do currículo tradicional, dedicando meu tempo para essas mulheres que a clínica escola da minha faculdade recebia, que eram mulheres gestantes. E ali eu tive um clique, né? Eu recebi um primeiro chamado de que eu tinha bastante afinidade com a maternidade, com essa transformação no corpo da mulher, como essa transformação influenciava no ser mulher. Só que aí eu era riponga. Quem me conheceu riponga nessa fase da vida? Quem me conheceu? Será que tem alguém aí da época da faculdade que me conheceu riponga? Então eu tava ainda muito naquele dilema, né? Vou ser psicóloga ou vou seguir minha vida de mochileira das galáxias? E aí chegou o último ano de faculdade, eu já estava em processo de formação, de graduação. Tava bastante desorganizada, sem saber para onde ir, nem o porquê eu estava fazendo aqui, sem entender chamado, propósito, nada. Tava me sentindo não pertencente a esse planeta. E aí conheci o reiki, né? Fui, como sempre, vender minhas artes na rua. Nessa época eu tava vendendo minhas artes na UFBA. E aí eu expondo minhas artes na UFBA, uma mulher passou pelas minhas artes e me ofereceu uma mini sessão de reiki. Ela falou que sentiu no coração, eu nem entendi o que é que isso queria dizer, né? Ela sentiu no coração que eu precisava de reiki, se eu tava aberta para receber. Eu falei, eu tô. Isso aí eu tô. Minha filha, tô tão desesperada que o que você me der, que disser que vai ser bom pra mim, eu tô aceitando. E aí fui pra essa sessão de reiki com essa mulher e foi assim um divisor de águas. Eu entendi naquele momento muito dos meus processos de adoecimento. Eu entendi, inclusive, que eu estava com depressão. Olha só que contradição. Estudante de psicologia, e eu não estava identificando que eu estava com traços depressivos naquele momento da minha vida, né? Pré-formatura, eu ia formar em agosto, tudo isso aconteceu em maio. Então, e aí depois disso eu ganhei o curso de Reiki, a bolsa integral do curso de Reiki. No curso de Reiki eu entendi que meu útero ele estava para além de sangrar, né? Meu ser feminino, até então momento, era muito desconectado dessa potência do ventre, da maternidade, de tudo. Eu achava que ser feminina era só passar um batom e arrumar o cabelo e fazer as unhas e tá tudo certo. Só que nesse momento, nessa imersão do reiki, e foi um reiki xamânico, eu compreendi muita coisa sobre o ser feminino que estava inclusive em mim. Minha memória celular me trouxe diversos estados de consciência. E aí, a partir desse processo de cura comigo, eu comecei a estudar o útero, né? Eu ouvi do meu próprio corpo que eu precisava curar meu útero de diversas coisas.
E aí, por causa dessa cura, por causa desse chamado, eu entrei nesse universo do sagrado feminino como alternativa para curar meu próprio corpo. Só que eu entrei e fui magnetizada por isso, né? Fui descobrindo dons e talentos que eu tenho relacionado a isso, habilidades que já estavam em mim e que afloraram no meu contato com o sagrado feminino. Então é por isso que eu estou aqui hoje, né? Tudo começou no meu processo de cura. Então a minha relação com as pessoas, né, com os seres que habitam a Terra e tem útero e tem canal vaginal, vem desse lugar. Vocês devem estar se perguntando, quem assistiu a Escola da Mulher Selvagem no inverno e já ouviu essa história, deve estar se perguntando por que eu estou trazendo isso de novo. Só que depois da aula da semana passada, eu recebi algumas mensagens, né? Inclusive de homens que estavam dizendo se sentir excluídos do meu discurso. A aula da semana passada, para quem não assistiu, eu vou recapitular bem rápido. A aula da semana passada, ela estava falando sobre consulta ginecológica e como a ginecologia natural ama o coração. Taca mais coração, que coração aumenta meu fogo. Gosto. Cadê os corações, hein? Quem foi que jogou esse coração aí? Gosto. E aí, na semana passada, a aula foi sobre como a ginecologia natural pode ser uma aliada da mulher na assistência à saúde, né? Como pode alertar a mulher, né, e preparar a mulher para as consultas médicas. Como pode ser um caminho de empoderamento para a mulher que precisa passar por procedimentos médicos, que tem de fato um diagnóstico de algum transtorno ginecológico. Né? E aí eu não vou entrar muito nesse tema, mas a aula tá lá, tá salva, é só vocês voltarem lá, eu acho que é super pertinente. Inclusive eu conto experiências individuais minhas, né, que eu vivenciei no final do inverno. E aí a live foi sobre isso. E aí um rapaz disse que se sentiu excluído do meu discurso, embora ele tenha entendido o porquê de eu ter direcionado o meu assunto, ele conseguiu captar que eu sou terapeuta de pessoas com útero, né? Só que depois dele veio outras pessoas, e pessoas trans, que também vieram me orientar a não determinar a mulher, né? Falar de mulher, porque existem mulheres que não têm útero. Inclusive mulheres que já foram homens, né? Dentro dessa mesma existência. E aí eu tomei aquele susto no primeiro momento, porque eu tava tão na minha bolha social, né? E eu assumo isso porque eu sou um ser humano em construção, uma mulher em construção, e eu achei essa colocação dessa pessoa tão pertinente de crescimento, de ampliação mesmo de visão. E eu falei, é mesmo, vivemos em um mundo diverso, né? E por mais que ancestralmente, biologicamente, quando a gente veja um útero, né, ou uma vagina, a gente automaticamente associe esse símbolo à mulher. Hoje existem novas formas de ser mulher que estão para além do órgão. E isso é muito complexo, né? Então, com base nisso, de me corrigir, né, e de ampliar o repertório, e, inclusive essas pessoas que não têm útero e não têm canal vaginal estão consumindo esse conteúdo e estão buscando aprender sobre esse sagrado feminino, querendo encontrar esse sagrado feminino para essas pessoas também. Volto a enfatizar que o meu lugar de estudo e prática, repertório, bagagem que eu carrego por causa da minha própria vida é para seres com útero. Mas isso também não é motivo de excluir ninguém, né? Isso não é motivo de falar apenas para uma pessoa. Então, feito toda essa introdução, trazendo todo esse esclarecimento, reafirmando a minha missão aqui nesse lugar, né? Eu quero deixar isso claro. É nisso que é a minha especialidade. O ciclo menstrual, as interações hormonais do corpo feminino, né? Os efeitos dos ovos de cristais na psique e no corpo,
né, através da utilização no canal vaginal, mas eu quero que vocês saibam, né, independente da sua identidade, do corpo que você tem, o meu lugar é de reverência para aprender com vocês algo que eu ainda não sei. Certo? Vamos começar. E o que essa live vai falar? Vou até colocar o tema da live, que é pré-ovulação. Pré-ovulação é o que acontece no corpo da mulher. Pré-ovulação é o que acontece no corpo da mulher depois que ela sangra. Toda mulher sangra, né? Aquelas que têm útero e que não toma hormônio, nem utiliza de nenhum outro método contraceptivo ou não tem nenhuma disfunção. Então, depois do sangramento, dentro de um corpo que segue esses parâmetros comuns, né, esperado, vem a pré-ovulação. E isso tá muito alinhado à primavera. É por isso que a gente vai abrir a Escola da Mulher Selvagem na primavera falando da pré-ovulação, né? No inverno falamos bastante do sangue menstrual, falamos bastante das forças energéticas que estão em volta desse sangue menstrual, das transformações biológicas, né? Mas depois que a mulher sangra, ela renasce. Então, o sangramento é o momento da morte. E a pré-ovulação é o momento do renascimento. E isso está associado à estação do ano da primavera. E a primavera também é o momento do florescer. Então, aquelas sementinhas que estavam sendo germinadas dentro da terra no inverno, elas começam a botar a cara no sol, elas começam a se desenvolver, elas começam a crescer. E eu gosto muito de fazer analogia com o plantio, porque a mesma coisa que acontece fora na natureza acontece dentro da gente, né? Enquanto mulheres. Então, o que acontece no corpo feminino na fase da pré-ovulação? A atividade volta-se mais para os ovários, né? Que são aqueles dois caixinhos de fruta, aquelas duas esferazinhas que ficam penduradas nas tubas uterinas, que é os saquinhos onde guardam os folículos, que vão receber altas doses de estrogênio, que é um hormônio do crescimento, que vai amadurecer aqueles folículos, transformar esses folículos em óvulos, que vão sair do ovário e navegar pela tuba uterina, a fim de encontrar um espermatozoide para ser fecundado. Então, esses folículos podem ser os futuros bebês, né? Se esse folículo amadurecer e for fecundado, certamente ele vai amadurecer. Por que um folículo ele não amadurece? Existem casos específicos de mulheres que não produzem estrogênio, né? Ou tem uma alta produção de testosterona, que é o hormônio masculino, e impede, inclusive, a mulher de amadurecer seus folículos, e aí todo o ciclo menstrual da mulher ela não acontece, porque o hormônio masculino é muito presente no corpo da mulher. No entanto, normalmente, o que se espera, né, é que esse folículo amadureça para se transformar num óvulo. E aí, se houver a relação sexual e a ejaculação, né, a tuba uterina, o canal vaginal, o útero, né, o espermatozoide, ele vai fazer toda essa viagem em busca desse óvulo maduro, né, e aí vai acontecer essa gestação. Se não acontecer a gestação, provavelmente esse óvulo amadurecido vai navegar para o útero, vai desprender a camada do endométrio e vai virar mais uma vez o ciclo da menstruação. Só que a gente precisa perceber que nesse momento tem algo acontecendo nos seus ovários. Tem alguma mulher que está na pré-ovulação nessa live? Tem alguma mulher que sabe quando está pré-ovulando? Isso tá claro para vocês? Ou eu tô falando aqui de algo que
Ah, Bruna, eu sei que isso acontece porque eu aprendi na escola, mas não faço ideia. Tem essas mulheres ou tem aquela bruxa que já tá conectada com o corpo e sabe o dia que começa a pré-ovulação e o dia que termina? Tem algum aí? Me falem aí, que momento da mandala da vida vocês estão? Deixem aí, tá? Quero saber. Pra gente poder direcionar ainda mais essa conversa, ela ficar mais gostosa, mais deliciosa e mais assertiva pra vocês também. E eu que não sou besta nem nada, botei aqui meu mapa mental. Então, a pré-ovulação, ela tem essa energia primaveril, a energia do crescimento, porque no nosso corpo está acontecendo esse amadurecimento dos nossos folículos. Beleza? Ah, Bruna, mas e aí, como é que eu aplico isso de forma prática? Na Escola da Mulher Selvagem do Inverno, eu falei um pouquinho sobre produtividade cíclica. E a gente vai destrinchar essa produtividade cíclica ao longo, né, das aulas que forem acontecendo. Até porque já estamos em uma nova fase, né? Uma nova estação, é uma nova fase, é um novo momento. E aí nós vamos falar sobre essa produtividade cíclica a essa fase da pré-ovulação. Um arquétipo que vamos conversar muito nessa estação da primavera é sobre o arquétipo da donzela, dessa jovem, indomável, selvagem, que sabe o que quer, sabe, que tem força para agir, que vai atrás das suas metas, que realiza aquilo que pensa. Esse é o arquétipo dominante da Escola da Mulher Selvagem nessa estação, tá? E aí, conscientes disso, né, a produtividade cíclica, se você é uma mulher que está conectada ao seu ciclo menstrual ou deseja se conectar ao seu ciclo menstrual, você vai aproveitar a sua fase de pré-ovulação para planejar e agir. Na menstruação, a gente repousa, a gente se entrega à morte. A gente deixa o nosso corpo limpar o que precisa. Quando a luz da lua começa a crescer, e com isso os nossos folículos começam a crescer, a nossa capacidade de discernir, de entender melhor nossos pensamentos, a nossa clareza mental, ela fica mais aguçada. E naturalmente a gente tem um ímpeto para a ação. Acontece de maneira natural. E aí, aplicando isso na produtividade cíclica, esse é o momento do seu mês, né? Essa é a semana do seu mês, onde você pode selecionar todas as atividades que envolvem comunicação, que envolvem mais esforço físico, que envolvem maior necessidade de planejamento. Eu gosto de mulher assim, gente, que chega atacando o coração nesse negócio. Taca ali coração, meu coração, ó, não aguenta, entendeu? Ela entrou, eu sei que é você, delícia, eu sei, respeita, rapaz. Gosto de mulher assim, com fogo. Tá vendo? Tá vendo vocês? Aprendam aí como é que, entendeu? Interage com a live. Por que o coração? Porque além de acalorar minha comunicação, me deixar mais soltinha, né? Porque eu sei que vocês estão interagindo comigo. Vocês dizem pro Instagram, olha, a live dela presta, a live dela é boa. Pode mandar aí pra mais pessoas. Chama esse povo pra vir pra essa live, gente. Boa noite, Flavinha. Seja muito bem-vinda à sua escola, porque esse lugar é seu, sua delícia. Gratidão pela sua presença, gratidão pela presença de todos vocês. Todos e todas. Seres visíveis e invisíveis. Então, a produtividade cíclica é justamente esse alinhamento do seu ciclo menstrual à sua rotina. Então, qual é o primeiro passo, Bruna? O que é que eu preciso fazer inicialmente? Identificar, né? Vou trazer tudo que eu falei na Escola da Mulher Selvagem no inverno. Primeiro passo é identificar como você se sente a cada semana do mês. Então, hoje, especialmente hoje, nós estamos
no portal da primavera, né? Hoje é uma noite de transição do inverno para a primavera, numa noite de lua cheia. Então, tudo isso são dados que devem ser coletados no momento do seu planejamento cíclico, tá? E além da força da estação, da força da lua, você tem que compreender o essencial. Em que fase do meu ciclo menstrual eu estou? Então, tem deusas aí na pré-ovulação? Digam para mim, tem deusas pré-ovulando? Ou onde é que você tá? Tá na menstruação, não tá na menstruação? Tô na minha ovulação, não tô na minha ovulação? Bruna, eu tomo hormônio, eu não sei identificar isso, eu não sei pra onde é que vai. Bruna, eu tô na menopausa, eu também não sei, tô perdida, me ajude. Contem para mim qual é o momento de vocês para eu direcionar melhor a minha fala. E aí, primeiro passo é identificar. Se vocês quiserem, eu acho que vocês podem até anotar isso que eu tô falando. Primeiro passo da produtividade cíclica. Boa noite, Inês. Mulher, que ilustre presença. Seja muito bem-vinda à Escola da Mulher Selvagem, meu amor. Espero ser contribuição para sua noite. Gratidão. Adoro. Amo essas coisas. Primeiro passo, identificar como vocês se sentem. Eu estou na pré-ovulação. Então, essa live é para você, Cíntia. Hoje a menstruação desceu. Então, vamos lá. Já comecei, já gostei dos dados. Quando tem dados, fica melhor. Quem tá na pré-ovulação vai mapear essa semana como você tá se sentindo. Quais são as formas, pensamentos, quais são os seus interesses, quais são as coisas que você sente vontade de comer, né? O que é que tá te irritando? O que é que tá despertando desejo em você? Mapear as coisas que se passa dentro do seu universo. Eu ainda tomo anticoncepcional. Beleza. Pra Flavinha que tá menstruando. Você nesse momento vai se recolher. Aproveite para fazer suas leituras, aproveite para meditar, aproveite inclusive até para fazer uma lista daquilo que você quer na próxima semana dar start. E quem tá tomando anticoncepcional e não sabe em fase do ciclo está, pode se alinhar ao ciclo da lua. Ter a luminosidade da lua como bússola. Por quê? Porque se você toma anticoncepcional, você não ovula. E se você não ovula, você não menstrua. Ainda que saia aquela borrinha. Embora a borrinha, na minha concepção, seja um dado importante do corpo e ele deve ser anotado e também utilizado como bússola, tá? Mesmo tomando anticoncepcional, as mulheres que sangram a borrinha, um dia que seja, é importante, tá? É importante mapear todo e qualquer fenômeno do corpo. Eu sou a louca da mandala lunar. Se eu tenho menos espinha em um ciclo, eu vou lá e escrevo e mapeio, né? Se meus peitos eles enchem mais ou ficam mais doloridos, né? Se eu tenho mais libido, se eu não tenho mais libido, se minha libido ela tá baixa, o que que tá acontecendo? Eu mapeio todas as sensações. Então, a primeira fase da produtividade cíclica é mapear tudo que você sente a cada semana do mês. Então, você não vai começar a aplicar a produtividade cíclica no primeiro mês, se você ainda não sabe para que lado vai. Tem mulheres que já estão em processo de desenvolvimento comigo. Então, eu já tô puxando mais isso. Em que momento do seu ciclo você tá? Como é que você tá se sentindo, né? Para essas mulheres, inclusive para as mulheres do meu clã, que fazem o desenvolvimento com Yoni Egg, eu quero vocês mais afiadas nisso, hein? Quero mesmo, porque isso aí é o mapa da mina para a mulher moderna, tá? Então, primeira fase é o mapeamento. É o que você sente. Depois é o planejamento. É você olhar para sua rotina. Qual é o seu trabalho? O que é que você faz no mundo? De que horas até que horas você trabalha? Qual é o momento que você tem autocuidado com você? Qual é o momento que você dedica ao seu corpo? Mapear a sua rotina. Qual é a hora que você come? Qual é a hora que você descansa? Você trabalha home office? Não trabalha home office? Ter a sua rotina na ponta da língua mesmo, ali ó, na unha, no papel.
Depois que você tiver clareza da sua rotina, você vai transferir as suas atividades para cada momento do seu ciclo. No caso da pré-ovulação, é o momento de você começar a fazer as coisas, é o momento de agir, de tirar as ideias do papel. Poxa, eu quero começar a fazer um lançamento no Instagram. Eu trabalho com infoproduto e eu quero bombar a minha marca, ou eu vendo no Instagram, eu sou produtora de arte ou de comida, e aí eu tô ainda me sentindo perdida. Chegou na pré-ovulação, é o momento de você abrir sua página, de você falar com as pessoas, de você ofertar seu serviço, de você ofertar seu produto. Se você trabalha de CLT, é o momento de você utilizar, né, a comunicação a seu favor dentro da empresa que você trabalha, negociar isso com seu chefe. Se você ainda não sabe como fazer, chama seu chefe para uma conversa, fala com ele. Olha, eu sinto que nessa fase, geralmente nessa fase do mês, a minha comunicação tá melhor, o meu desenvolvimento tá melhor. Será que essas atividades que envolvem mais fala, mais comunicação, mais extroversão, não podem ser utilizadas nesse período do mês? Então, é a hora de botar a cara no sol, é a hora de negociar, é a hora de falar, de comunicar aquilo que você precisa, de tirar da mente e partir para a matéria, sabe? É a fase de materialização. Então, na sua pré-ovulação, você vai escolher da sua rotina qual as atividades que se adequam a essa força de ação. Se tem uma palavra que resume a pré-ovulação, é a força de ação. Isso é algo que preciso alinhar. Ainda não estou com a rotina bem definida. Então, quantos dias dura a pré-ovulação? Muito boa pergunta, Inês. Amei. Vou explicar de uma maneira didática, mas isso não é uma regra, porque cada corpo é um corpo. E aí, essa maneira didática que eu vou explicar, o tempo de cada fase do ciclo menstrual, é considerando o ciclo de 28 dias da Lua. Então, se o ciclo da Lua ela tem 28 dias e o mês tem 4 semanas, cada semana tem 7 dias. Então, cada fase do seu ciclo menstrual tem 7 dias. Podemos considerar que a pré-ovulação dura, em média, 7 dias, podendo ser uma pré-ovulação menor. Para a gente ter certeza de quanto dura o tempo da sua pré-ovulação, a gente precisa fazer um exame para verificar o nível de estrogênio no seu corpo. Porque é o estrogênio secretado pela hipófise que vai estimular esses folículos. Então, pode ser que a secreção ela dure de maneira mais reduzida diariamente, porém constante. Pode ser que você tenha um pico de secreção de estrogênio. Então, cada corpo é um corpo. E aí a gente só consegue definir realmente quanto dura para cada mulher fazendo o exame. Mas de maneira didática, para a gente aplicar na nossa produtividade cíclica, a gente pode considerar 7 dias. E aí é que entra a sua capacidade de autoobservação do seu corpo, a intimidade que você tem com o seu corpo. Porque você, analisando como você se sente a cada semana, você vai perceber que logo depois da sua menstruação, acabou o sangramento hoje, amanhã você tem um pico de energia. Porra, acordei querendo marombar, dançar, limpar a casa. Hoje eu faxinei a casa toda. Hoje a minha energia tava alta. Eu fui atendida no meu processo terapêutico. Minha terapeuta me atendeu. Eu fiz faxina na casa. Produzi essa live de hoje. Todo esse conteúdo que eu tô dando pra vocês, né? Eu atendi. Fiz atendimento também. E ainda tô aqui com a mente super clara. Super, se me botar pra fazer outra coisa ainda hoje, eu faço outra coisa. Ainda hoje. Entendeu? A energia da mulher tá um furacão. E aí, é interessante que você observe. Depois da minha menstruação, quando é o meu pico de energia? Quando é que eu sinto mais essa força de ação? Quando é que as minhas ideias estão mais claras? Flavinha, que tá na menstruação, ela pode estar sentindo aquela dorzinha na lombar,
um peso nas pernas, um negocinho de uns peitos inchado, dolorido. Aí ela tá naquele, ai, ui, quero chocolate, quero sorvete. Sentindo os movimentos mais lentos, né? Uma falta de concentração, às vezes até uma sonolência. Não sei, cada mulher tem sintomas diferentes, né? Às vezes, depender da mulher, um chororô, uma melancolia. E aí, logo depois que o sangramento passa, vem esse pico de energia. Mas às vezes esse pico de energia ele vem 2 dias depois que o sangramento passa. 3 dias depois que o sangramento passa. Então é interessante vocês estarem bem atentas aos sinais do corpo de vocês. Porque é individual. Mas existe essa maneira didática da gente começar a aplicar isso, mesmo sem saber ao certo como é que funciona para o nosso corpo. Beleza? Então, recapitulando. A pré-ovulação ela acontece depois da menstruação, depois que cessa o sangramento. É uma fase que o corpo da mulher tem um pico hormonal e, por isso, a capacidade dela de discernimento, de clareza mental, de assertividade, de comunicação, capacidade de agir, todas essas capacidades elas estão mais elevadas. E isso torna uma mulher, torna na fase da mulher, na vida da mulher, é uma aliada porque ela te ajuda a materializar as coisas que estão na sua cabeça. Se você é uma mulher que pensa muito e age menos, você tem que se apropriar dessa fase do seu ciclo menstrual. Para te ajudar, pessoas que têm muito elemento ar no corpo, né, dentro daquela perspectiva mais ayurvédica, ou pessoas que têm o signo de ar, de água, precisam de mais fogo, que é o elemento da ação, precisam de mais terra, que é o elemento da materialização, é o que dá forma às coisas. Então, utilizar esses elementos dentro dessa fase para poder trazer uma assertividade. É o TCC que você quer terminar, é a tese que você quer terminar e nunca consegue, fica embromando aquele negócio daquela procrastinação, entendeu? E muitas vezes é porque a sua fase de melhor assertividade na ação passou e você nem viu. Você não estava atenta. Chorei muito ontem, hoje mais não. Mas realmente eu estou bem lenta. Com as pernas inchadas, seios também, um pouco de dor na lombar. Fiz brigadeiro, a louca do brigadeiro. E aí é muito bom isso mesmo, se acolher. Esse momento é só um momento de acolhimento, seu corpo ele tá limpando, então deixa limpar, se entrega essa limpeza, mas se entrega essa limpeza sabendo que na semana que vem, tudo vai começar de novo. E você vai começar mais forte, mais atenta, mais sagaz, né? Você vai poder sair da caverna para ir caçar as coisas que você quer materializar na sua vida. Qual o método contraceptivo que você indica, Bruna? Então, Inês, eu, sinceramente, se fosse voltar a utilizar o método contraceptivo, eu utilizaria DIU de cobre. Ou a camisinha. Esses dois. Eu não ressoo. Eu usei anticoncepcional hormonal por 6 anos. E não sei se você estava no início da live, mas depois vale a pena. Eu comecei a live falando do porquê eu trabalho com mulheres e do porquê eu trabalho com útero. E na iniciação de Reiki, o que chegou pra mim, que eu precisava curar do meu útero, era justamente as toxinas que o anticoncepcional tinha deixado ao longo desses 6 anos. Eu acessei um quadro depressivo, né? Eu acessei uma frigidez, por isso também eu me tornei terapeuta Ionieg, porque depois de 6 anos tomando anticoncepcional, eu não ejaculava, eu não sentia vontade de fazer sexo, era um estado de melancolia constante, né? Claro que tem vários fatores na vida, mas o anticoncepcional, pra mim, foi assim muito claro na minha mente. Eu em estado de meditação, em estado de transe xamânico, veio essa visão. Pare de tomar anticoncepcional. Eu saí desse curso e eu joguei a cartela de anticoncepcional fora. Isso é a minha experiência que eu tô compartilhando.
mas os efeitos drásticos que o anticoncepcional causa na mulher não é só no corpo físico, né? É também no corpo psicológico, é também no corpo mental. Então, hoje eu aconselho que ou você mapeie seu ciclo e esteja íntima dele a ponto de saber o dia que você vai ovular e dessa forma você usar camisinha ou não permitir que a ejaculação aconteça dentro do seu corpo. É esse o método que eu tenho usado ultimamente, né? Desde 2018 eu deixei de usar o anticoncepcional. Eu sou casada há 10 anos, né? Tenho um parceiro fixo. E desde o momento que eu decidi deixar de tomar anticoncepcional, eu e ele fizemos esse acordo, né? Claro que às vezes acontece o negócio de umas escapulidas. Em agosto mesmo eu tive umas surpresinhas, né? Mas aí eu vou deixar a curiosidade de vocês para vocês irem na live da semana passada. Mas tem sido eficiente para mim não ejacular dentro, eu conhecer o dia da minha ovulação e evitar realmente no dia da ovulação a fazer sexo, ter mais cuidado com isso, sabe? E mapear mesmo o meu ciclo. Então, eu não indico anticoncepcional, né? Embora tenha ginecologistas que é a área médica, né? Mas eu confio que existem outras formas da gente evitar uma gravidez e controlar a nossa fertilidade, né? Escolher o momento certo para fertilizar e, inclusive, canalizar nossa energia de fertilidade para outras coisas, né? Mas é isso. É o meu posicionamento com base na experiência que eu tive negativa com anticoncepcional. Para mim, o anticoncepcional é uma arma bélica. É uma castração silenciosa, né? Uma castração hormonal que coloca a mulher nesse lugar de ser a mesma o tempo todo. E por sermos seres lunares, isso é muito perigoso para o nosso emocional. Porque o anticoncepcional, embora ele tenha surgido numa fase histórica que a mulher precisava mesmo ocupar os lugares sociais e sair da casa, de dentro de casa, do seio da família, de diminuir inclusive os 8 filhos que ela tinha, né? Viver outras experiências, isso foi muito positivo em um momento da história. Mas com esse capitalismo em que obriga a mulher a cumprir cargas horárias de trabalho extremamente aversivas ao corpo feminino, eu hoje percebo o anticoncepcional como arma bélica, né? Mas eu também, é o meu ponto de vista, eu não quero também julgar quem toma, eu entendo a fase de vida de cada uma, a história de vida de cada uma. Tem mulheres que precisam do anticoncepcional para evitar, por exemplo, sangramentos constantes, né? O anticoncepcional acabou comigo, utilizei por mais de 15 anos, né? Então, é essa confiança que a gente tem que ter no corpo, sabe? A busca é essa, irmãs. O caminho é esse, o caminho da confiança no nosso corpo. E a gente vai ter uma live só sobre ovulação para vocês aprenderem a identificar o dia da ovulação de vocês, sabe? E fazer amor com mais cuidado nesse momento, sabe? Explorar, inclusive, outras formas de fazer amor nesse momento, né? Porque só esse amor com penetração, se o sexo ele acontece no corpo todo, né? Então, assim, coisa boa, viu? Essa ovulação, ela promete. Estejam aqui no dia da live da ovulação. Mas é isso, não sei se eu respondi sua pergunta, mas se hoje, por exemplo, tive 2 filhos na seguida, um atrás do outro, um a cada ano, não quero mais ter filho, eu vou usar DIU de cobre para segurar minha onda. Ou continuar no meu processo de controle da minha fertilidade com a mandala lunar, porque tem dado certo. Pra mim funciona, sabe? Por quê? Agora, por que não vai funcionar para todas as mulheres? Porque tem mulher que não quer prestar atenção no seu corpo. Tem mulher que não escuta seu corpo. Tem mulher que tá acostumada a anestesiar os sinais do seu corpo. Gente, essa conexão com o corpo ela é tão importante,
Ontem eu enfiei o pé na jaca, né? Relata que abre aspas do tema da live. Eu tão conectada com o meu corpo. Eu escuto cada sinalzinho dele. E aí ontem eu enfiei o pé na jaca, eu fui comer um negócio de um mocotó. Comi o mocotó, entendeu? O bucho foi lá na frente, comi o mocotó. Uma hora depois que eu comi o mocotó, eu comecei a sentir agulhada no meu dedão do pé. Mas uma agulhada forte, um negócio estranho. Eu falei, oxe, eu nunca senti isso, que danada é isso? Pesquisei no Google, né, o nosso oráculo. Quando eu fui ver o que era, poderia ser pressão alta. E faz sentido, porque mocotó é uma comida pesada e, de fato, gordurosa e, né? Aí eu falei, opa, se eu tiver com a pressão alta, eu não aferi minha pressão, mas isso foi tudo por intuição. Se eu tiver com a pressão alta, foi por causa do mocotó. Então, o que é que eu tenho que fazer hoje? Me hidratar. Me hidratar muito e tentar diminuir o sal, né? Comer sem sal mesmo, para equilibrar o negócio. Mas isso veio porque eu tô tão atenta a cada sinaizinho do meu corpo que... Mas só que a maioria da gente não. A gente perdeu esse caminho de conexão, sabe? A gente, às vezes, banaliza o que a gente sente. É uma dor de cabeça, é uma dor atrás do olho, né? Às vezes é até um processo de gases constante que a gente desconsidera, mas que está conversando muito sobre processos internos. Então, o planejamento cíclico, a produtividade cíclica, ela está para todas. Mas nem todas está para ela, porque precisa esse lugar de subversão da mulher, de falar, eu domino o meu corpo. Eu tenho intimidade comigo mesma. Eu estou disposta a saber mais sobre mim do que qualquer outra pessoa. Entende, manas? Então vem desse lugar de apropriação desse território chamado corpo feminino. Beleza, deusas. E eu gosto de falar, né? Segundo a numerologia, meu número é o 6. O 6 é a comunicação, entendeu? Então eu amo. Falar é comigo mesma. E tem mais coisas pra gente falar para além dessa questão mais biológica, né? Que é a donzela. Quem é a donzela? Quem está aí, Cíntia, que está na pré-ovulação, ela está vivendo a fase de florescimento dela. E olha que auspicioso, ela está vivendo a pré-ovulação no início da primavera. E o que isso quer dizer, Bruna? Isso quer dizer que ela tem que aproveitar essa energia primaveril e começar a construir realmente as suas metas do inverno ou da sua menstruação. Os insights que chegaram durante o processo da caverna, quando a mulher está sangrando, eu gosto de dizer que a mulher ela vai para a caverna se aquecer. Né? Só que quando ela sai na caverna, que ela sai da caverna e bota a cara no sol e ela vê tudo florescendo, esse é o momento dela de agir. E a donzela, uma deusa, né? Eu gosto muito da simbologia, eu faço muito a leitura da vida pela perspectiva junguiana, que é uma perspectiva arquetípica, simbólica. Então eu leio muito a vida a partir dos símbolos que se apresentam. O arquétipo da donzela é um símbolo. E existem algumas deusas, né, criadas mesmo por diversas culturas, ou mulheres fortes que tiveram uma presença tão marcante na Terra que se tornaram um símbolo. Ártemis é uma deusa grega, né? E que representa muito bem esse arquétipo da donzela. Para quem é mais chegado à tradição, né, africana, Euá é uma deusa virgem, né? A donzela, ela justamente é essa deusa. A gente associa muito essa questão da virgindade porque a donzela, ela escolheu concentrar sua energia sexual apenas em si mesma. Ela não busca um parceiro. Normalmente, nós vivenciamos a nossa donzela na nossa adolescência, antes da nossa primeira menstruação, na nossa menarca, que é essa fase, essa transição da nossa infância para esse momento de descobrir o nosso corpo.
Então, essa é a fase da donzela. Que lindeza é você aqui, Sebastiana. Seja muito bem-vinda, meu amor. Boa noite. Que bom que você tá gostando. Então, a donzela, ela tem essa energia, né? A energia de conectar com a sua própria energia sexual. E de ser tão destemida a ponto de não se submeter. Então, quais são as virtudes da donzela? A coragem, a independência, a autoconfiança. Se a gente for fazer uma leitura da donzela Artemis, ela é uma deusa que vive na floresta com os animais, com os cabelos desgrenhados, soltos ao vento. Ela anda descalça, ela se alimenta da fruta de uma maneira feroz. Ela tem um instinto selvagem muito forte, né? E na adolescência a gente tem um pouquinho disso, né? A gente não tem tanta preocupação assim. A gente vai construindo isso ao longo da adolescência, à medida que vão falando pra gente, você tá ficando mocinha, fecha as pernas, bote um sutiã. Mas no início da nossa adolescência, nessa transição, a gente tá bem selvagem, bem conectada com o nosso corpo. Artemis, inclusive, ela era tão conectada com o corpo dela, com o jeito dela de ser, ela gostava tanto de ser quem ela era, que ela pediu ao pai para que não se casasse, porque ela queria viver essa feminilidade autêntica para toda a vida. E aí ela escolheu servir as mulheres. Inclusive, Artemis, ela é muito reconhecida pelo seu arco e sua flecha, porque ela era uma deusa caçadora. E ela também é muito reconhecida pela planta Artemisia, que é uma planta muito utilizada na ginecologia natural, que ajuda a trazer a menstruação, a liberar o fluxo sanguíneo. Ela é muito utilizada na vaporização do útero. No trabalho de parto, ela é uma erva que auxilia muito a mulher até a dilatação durante o trabalho de parto. Então, ela ajuda mesmo na fase de expulsão. E aí, auxilia, e não é à toa que essa planta carrega esse nome, é porque a deusa Artemis foi uma deusa parteira. Não posso te dizer precisamente se Artemis viveu no planeta Terra, mas certamente na fase em que ela foi criada simbolicamente, existiam muitas mulheres com essa característica. E essa característica, ela está viva em cada uma de nós, inconscientemente, e se aflora a cada pré-ovulação. Essa deusa selvagem, ela desperta na gente. No momento em que a gente está pré-ovulando, os nossos hormônios auxiliam a gente para esse momento, para essa fase, para ir à caça. E aí, dentro, né? Claro que eu ampliei minha visão a respeito do que é ser a donzela, para além da simbologia. E aí vou observando nos atendimentos como essa donzela, porque muito do meu atendimento, na verdade, o eixo do meu atendimento é compreender na personalidade feminina como esses arquétipos dialogam na vida real, tá? E aí eu vou ouvindo as mulheres. Vou perguntando, vou ouvindo, elas vão me contando, e aí eu vou percebendo na fala de muitas delas, né, conteúdos que estão ali. E aí eu percebo duas polaridades a respeito da donzela. Eu falei de todas as virtudes, tudo que é potencialidade, tudo que é luz no arquétipo da donzela. Essa donzela que vive em cada uma de nós. Mas existe também o lado sombra. E às vezes esse lado sombra da donzela se apresenta em duas polaridades. Ou o excesso de masculinização dessa mulher, autossuficiência, independência, não aceita ajuda, uma maneira muito arredia de se comunicar. Eu, inclusive, né? Eu tenho assim, às vezes eu assusto. Hoje eu tô mais, né? Depois de muito... Minha mãe falava muito, você parece que vai bater quando você fala. Não é minha forma de comunicar, né? A minha donzela, ela é pra frente, ela é guerreira. Mas, coração, adoro. Então, às vezes eu falo com tanta força, com tanto ímpeto, que parece que eu tô brigando. Mas não é.
Não é briga. E quando eu brigo, aí que o bicho pega mesmo. Aí que o pau fecha, aí o negócio não dá certo. Porque eu disparo com ênfase, com força, com ódio, com raiva, com tudo que tem direito, entendeu? Vou pra guerra real. E aí eu venho doutrinando isso dentro da minha personalidade, alinhando, ajustando. Então, uma das coisas que se apresenta nessa donzela, justamente por causa do excesso de hormônio também, né? Porque esse hormônio, o estrogênio, ele traz esse ímpeto de agir. Esse excesso de independência, é com isso que a gente tem que ter cuidado. Né? Será que eu tô muito me fechando na minha bolha? Será que a minha forma de comunicar é violenta? Será que eu espero que eu seja óbvia para as pessoas e me irrito quando eu não sou? Né? Como é que eu tô canalizando a minha energia de ação? Será que eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo e não tô presente em lugar nenhum? Será que eu quero atirar para todos os lados ao invés de me concentrar e mirar em um alvo só? São perguntas que tem que se fazer. A outra polaridade da sombra da donzela é um estado de inércia constante, dependência excessiva. Eu não me movo, eu não dou um passo se eu não tiver o apoio de outra pessoa. E isso é muito, muito sério. E eu observo também, dentro da personalidade de algumas mulheres, quando a gente vai se conectar com essa donzela. A donzela equilibrada é você canalizar a sua energia criativa para os seus sonhos, para a materialização das suas ideias, reconhecendo que o mundo ele vai além de você, além da sua vontade. Existem forças que você pode controlar, mas existem as forças do mundo, a força das outras pessoas. Então, equilibrar essa donzela é saber dialogar com todas essas forças. Quando a gente está muito turrona, achando que o mundo tem que girar em torno de nós, ou a gente não se move, não sai do lugar por excesso de medo, excesso de paralisia, aí a gente tem que trabalhar essa donzela. Identificar quais foram as crenças que foram introjetadas ao longo da vida que tornam essa mulher ou amarrada nessa dependência emocional, financeira. Porque o que essa mulher jovem, normalmente, ela é nutrida por alguém, né? Vamos analisar um pouquinho assim, historicamente falando. Se a gente está falando da adolescência, a adolescente não trabalha. A adolescente vive na casa dos pais. Se a adolescente vive na casa dos pais, isso para uma parte, né? Porque se a gente for olhar a vida na comunidade, a menina adolescente com 12 anos, ela já tá tomando conta do filho dos outros ou fazendo faxina para ganhar um dinheiro para ajudar em casa. Então, não vamos generalizar também. A gente tem que considerar todas as formas de vida, né? Mas, normalmente, não se espera que uma criança, um adolescente vá trabalhar para sustentar ninguém. Porque nessa fase de infância e adolescência, o ser humano está para receber. Então, se nessa fase da sua vida você teve muitas faltas, ou seu sistema de crenças pode funcionar a esse ponto de não querer precisar de mais ninguém e às vezes se endurecer com a vida e bater cabeça querendo fazer tudo só. Eu sou a fortuna, a guerreira, e eu não abaixo meu escudo pra ninguém, ou eu não consigo sair do lugar. Porque eu tô sempre esperando que alguém venha me nutrir. Eu tô sempre esperando que alguém venha me dar comida na boca. Eu tô sempre esperando que alguém venha fazer por mim. Existem essas duas polaridades que eu identifiquei. E aí é bacana vocês, com base no meu discurso, lembrar como é que foi a história de vida de vocês. Como foi desenvolvido esse aspecto da independência nesse momento da sua vida, da fase adulta. Tá equilibrado? São perguntas, gente, que eu venho trazendo uma série de perguntas, né? Mas são perguntas que são chaves, que proporcionam muito maior autoconhecimento. Tem gente que tem tanta resistência em receber ajuda
que quando se sente amado, acolhido, né, que quando se sente merecedor de receber, se fecha num casulo e cria uma barreira imensa para não continuar testemunhando que sim, existem pessoas que estão dispostas a apoiar seu sonho na Terra. E a outra polaridade é justamente esse lugar do viver esperando que as coisas cheguem até você, sem tomar a ação, sem utilizar a força da ação. Esperando esse lugar de nutrição. Então, quando eu trago isso, não é para generalizar, mas é para vocês irem ouvindo e investigando como é a constituição de vocês. Ou se vocês estão no ápice da potencialidade da donzela. Bruna, eu já tô top of mind. Tô ligada nos meus paranauê, entendeu? Eu já sei qual é a ideia que eu vou materializar. Vou agir aqui. Já sei com quem eu vou falar, qual é a pessoa que vai ajudar a realizar meu sonho. Quando acabar a live, eu já tô indo bater o fio. Falar com essa pessoa, falar com o meu chefe, ou então acionar aqui as coisas que eu posso acionar para realizar, sabe? E é esse lugar da comunicação, é esse lugar da abertura para receber, e é esse lugar também da abertura para ser, para dar, para trocar, né? Porque o mundo, ele é interação. Então, quando a gente fala desse arquétipo da donzela, a gente está falando dessas 3 nuances, né? Essa potencialidade, essa luminosidade, né? Esse efeito mais equilibrado da donzela dentro de nós. E esses 2 aspectos para serem investigados, para que vocês possam sair desse lugar, ou de autodefesa, ou de excesso de dependência, para ir para esse lugar da potencialidade. A busca pela investigação, pela compreensão, não é para a gente ter um diploma ou um atestado de que somos incapazes ou de que existe algo errado com a gente. A gente se conhece melhor quando a gente se investiga. E quando a gente se conhece melhor, a gente faz escolhas com mais segurança, com mais autoconfiança. A gente peita os nossos sonhos. A gente peita as nossas decisões. Pode estar errado para todo mundo, mas você confia tanto no que vem de dentro de você que você faz. Você não precisa de palminhas. Ai, como ela é linda, o que ela faz é lindo, é maravilhoso. Não precisa. Porque você está com esse arquétipo equilibrado dentro de você. E a forma de equilibrar é você se questionando, relembrando sua história de vida, percebendo quais foram as coisas que aconteceram que influenciaram para que você seja o que você é hoje. Beleza, meus amores? Tá tudo beleza aí com vocês? Então, essa live é para trazer essas provocações, né? Primeiro, trazer esse aspecto mais biológico que acontece para que vocês tenham dimensão de que as oscilações emocionais vêm de um lugar natural, a natureza ela é soberana, tá? Para lembrar vocês de aproveitarem a fase da pré-ovulação, né? Utilizarem essa energia ao favor de vocês, aplicar isso na rotina. Quem ainda não tem rotina, crie sua rotina e contribuir para o processo de autoconhecimento a partir dessa leitura arquetípica, né? Simbólica. Toda imagem é um símbolo e todo símbolo influencia a gente. Certamente os símbolos que eu estou comunicando de forma não verbal tá influenciando, né? A escolha do batom cor-de-rosa é justamente para trazer essa juventude, né? O rosa. O brinco de pena, que é uma coisa mais indígena e que me lembra muito as caboclas que corriam nas matas, né? O tom terra, que é o tom da realização, é o enraizamento, é o ancoramento. Então, de maneira não verbal, através da minha imagem, eu estou comunicando
aquilo que eu tô falando para vocês. Então, quando a gente fala de psicologia analítica, fala de psicologia junguiana, a gente está vendo imagens que não comunicam diretamente, mas que falam sobre algo. E é com esse desfecho, né? Recapitulei a live toda para vocês. Quem não assistiu a live da semana passada, eu recomendo. Foi uma live muito gostosa sobre ginecologia natural e que ajuda muito a mulher dentro de um processo de consulta médica, tá? Na semana que vem tem mais. Eu adorei essa interação que a gente teve hoje. Vocês realmente colocaram o processo de vocês na roda. E é muito bom isso. Isso aquece muito o meu coração de verdade. Porque comunica pra mim que tá valendo a pena, né? Eu disponibilizar meu tempo, minha energia, meu conhecimento pra vir aqui, estar com vocês e contribuir para a vida de vocês. Tá valendo a pena. Então, gratidão por todas vocês que fizeram valer a pena hoje. Na segunda-feira tem mais, tá? Se quiserem, vou deixar uma caixinha nos meus stories agora, com as sugestões de tema. Embora eu queira muito na próxima aula estruturar a live para falar do Barba Azul, que é justamente esse lugar da inocência da donzela. O Barba Azul é um conto antiguíssimo e que foi trazido pelas mulheres que correm com os lobos, né? Pela Clarissa. Ela traz o Barba Azul como elemento de contribuição mesmo para essas vendas que a gente precisa tirar dos olhos para compreender que o mundo é selvagem. Então, eu espero trazer isso para vocês na próxima live, porém eu vou deixar a caixinha nos stories e se todo mundo puder deixar sua sugestão dentro desse contexto, ciclo menstrual, estações do ano, magia com os elementos, sagrado feminino, eu vou tentar costurar e fazer um discurso bem gostoso, bem caloroso pra gente. Tá certo? Gratidão, gratidão, gratidão. Uma ótima noite, uma ótima semana. Que a semana de vocês seja muito abençoadas, que vocês desfrutem das melhores e mais elevadas energias. Cada uma de vocês, um beijo no coração e vambora mergulhar e começar nossa semana de um lugar de consciência.